Bom dia, boa tarde, boa noite. Fala aí, galera. Estou aqui hoje para apresentar o nosso podcast. É um podcast exclusivo para o Marketplace de Nicho. E a ideia de montar esse projeto é para ajudar alguns empreendedores desse setor que vem sofrendo muito e sofreu muito na pandemia. Então a gente vai falar muito sobre inovação, sobre tecnologia. Eu estou com o meu amigo Hélio aqui, que vai ser também anfitrião desse programa. Tá? A gente vai se dedicar a produzir um conteúdo super rico, justamente para ajudar essa galera a retomar agora no varejo, né, pós-pandemia. Tá? Eu me chamo Adriano Santos, tenho uma experiência de 20 anos no mercado de varejo, sou CEO da Evolution, né, que é uma empresa de tecnologia e consultoria especializada em projetos para marketplace de nicho e franquias digitais. Sou CEO também da Marketplace Club, é o hub de soluções tecnológicas. Tá? CFO da Public Sim, que é uma empresa de gestão de tráfego, que faz a parte de tráfego pago, e da Newvex, que também o Hélio é meu sócio, que é a parte de produção de conteúdo. Tá? Então, gostaria muito da presença de vocês nesse programa, foi feito com muito carinho, muita dedicação. Espero vocês nos nossos episódios. Show? Isso aí, Hélio. É isso aí, galera. Eu tô aqui agora para falar com vocês. É uma grande satisfação estar aqui fazendo esse episódio do Marketplace Club, resenha Marketplace Club. O que a gente quer é trazer informação. Informação em forma de entretenimento, de uma forma leve, muito bem-humorada, mas sempre conscientizando sobre as inovações, sobre todas as novidades do mercado. Meu nome, para quem não conhece, é Hélio, mais conhecido como Hélio Roots. Estou há 10 anos no mercado digital, né? Minha formação não tem nada a ver com marketing, mas eu sou apaixonadíssimo por isso, por tudo isso, olha, apaixonado de fato, tá bom? Hoje eu estou como consultor de marketing digital, especializado na área da beleza e estética. Estou aqui para somar junto com o Adriano, a gente já tem uma história junto aí de longa data aí, percalços altos e baixos, mas estamos aqui firmes e fortes e agora a gente está aqui para trazer toda a experiência e convidados especiais para você, certo? Bora, Adriano! Show de bola, tamo junto. Tamo junto. Só vai, varejo, pra cima, hein? 2023 é nosso. E aí, Adriano, o que você manda para nós? O que a gente vai falar nesse primeiro episódio aqui? Esse primeiro episódio é mais para a gente apresentar um pouco dos temas que a gente vai comentar, que a gente vai conversar. Falar um pouco dos convidados, a expectativa de trazer pessoas que são do universo de e-commerce, do universo de tecnologia e do empreendedorismo. Falar um pouco das associações que são parceiros da gente. Associações. Né? Os parceiros estratégicos que a gente vai trazer aqui. Sim. Tá? E aí vai ficar muito esclarecedor qual será o nosso objetivo com esse projeto. Tá? Esse projeto vai ter essa primeira temporada 20 episódios. 20 episódios, tá? Já na primeira temporada. Já pra gente... Já começa já daquele jeito, mandando, né? Conteúdo aí. Mete marcha. Metendo marcha, tá? O tema de tecnologia, o tema de inovação, vamos explorar o tema de e-commerce e o tema de empreendedorismo. Então aí já abre um leque bastante grande. Extenso demais. Né, pra gente explanar aqui no programa, tá? As associações que estarão envolvidas, a Associação Comercial de São Paulo, a Associação Comercial de Guarulhos, tá? A Somar Contabilidade, que para quem não conhece, a Somar Contabilidade é uma empresa de contabilidade, também agora está se especializando em contabilidade digital. Tá? A doutora Ariana, que é uma advogada também focada no digital, então sabe que o direito digital também evoluiu muito e sofreu muito para digitalizar, né? Hoje, os processos hoje que você vê na internet. Um pré-conceito, né? muito grande, a questão do tradicionalismo muitas vezes, e eu até compreendo, né? Sim. Você fazer essa mudança exige aí um certo tempo, né? E tem tempo também. Até e o judiciário foi foi muito difícil, que a LGPD ela muda o tempo todo. Sim. Então os desafios são muito grandes, né? Aquele cara que fazia um trabalhista, que cuida de código do consumidor, que cuida de processo de reclame aqui. Então também foi algo muito novo para esses setores, né? A parte de empreendedorismo que a gente não precisa nem falar, né? Isso, mas a gente vai falar. A gente de fato vai falar muito. Precisa, mas né? A gente vai falar sim, porque é muito bom. Vamos trazer muito dado relevante desse mercado, das mais de 30 milhões de empresas que tem no Brasil, de como sofreu isso na pandemia, né? E como vem agora se adaptando ainda, né, ao mercado. Quais são as expectativas aí para os próximos 5 anos também dessa retomada. Também falar um pouco de política, né, que a gente precisa levantar. É importante, porque se a gente não falar de política, porque política é importante a gente falar, pelo menos das partes em que nos tocam
que é aquilo que vai direcionar o mercado. A política, ela direciona o mercado. Então, se a gente vai, por exemplo, o ministro da Economia, ele vai falar qual o tamanho da abertura do mercado, qual vai ser a sensibilidade, se a gente, o que a gente vai... Por exemplo, se o ministro da Economia fala assim, olha, a gente vai começar a focar no mercado da América Latina. A gente tem um outro cenário. É um outro cenário. Exatamente. Diferentemente, se fosse, por exemplo, a gente vai começar a trabalhar mais com o mercado asiático. É outro cenário. Então, isso daí nos impacta, né? Tem que impactar. E hoje acho que o empreendedor brasileiro ele tem que olhar o Brasil por cima mesmo, de cima, né? Precisamos. Ele começa... Antigamente era muito setorizado, né? Por conta que não tinha o digital como é hoje, né? Então era muito setorizado. Então tudo acontecia na Bahia, você nem sabia, né? Evoluir algum tipo de tecnologia em uma cidade ou outra, você nunca sabia. Passava-se 10 anos sem acontecer, né? Se passasse no Fantástico. Exatamente. Se você sentasse domingo para assistir o Fantástico, você ia saber, né? Hoje você tem essa informação na palma da mão, né? E um dado até interessante que aconteceu recentemente, indo de acordo do que você falou, é em relação à taxação em cima aí dos produtos importados, né? Sim, olha só, que impacto isso bastante. tem. Então a gente precisa realmente, né, fazer o brasileiro ele ser mais produtivo, que é o nosso grande objetivo como empresa, como cidadão, como empresário, como empreendedor, né? Alertar essa galera, né? A gente tem um crescimento muito grande desse mercado internacional, né? Inclusive as commodities que também, dominam aí o Brasil, né? O Brasil hoje virou o rei da commodity, né? A briga por preço, né? A briga por um frete mais barato. Então, cara, é um cenário que está bastante complexo assim para se trabalhar, né? E assim, quando a gente fala em commodity, né, são produtos comuns, né, de bem comum, então quando a gente traz isso aí para o mercado de business, por exemplo, para o digital, você falou em logística, né? Que se briga muito pelo preço do frete. Mas não tem nada a ver, gente. Assim, um dos maiores causadores do abandono de carrinho é o frete, que muitas vezes ele chega a ser a 60%, 70% em relação ao valor do pedido total. Então não adianta você comprar você compra lá um produto de R$100, o frete está dando R$70, R$60, que aí no valor total vai para 160, 170. Impacta. Com certeza, né? Com certeza. O varejo ele tem essa visão de vender para o Brasil todo, né? Eles escutam muito isso e esses grandes players do mercado vendem essa imagem também. Você pode entrar aqui, digitalizar e vender para o Brasil todo. Sim. Mas na prática não é bem assim que acontece, né? Você precisa ter muita estratégia. Se você tiver um produto com valor agregado bacana, você vai conseguir vender até com frete mais alto, porque o produto tem um valor agregado, mas produto barato, infelizmente, você vai perder essa venda. Né? Você vai ser comparado ali com os 300 concorrentes que estão nessas plataformas e na hora da cotação do frete ali no carrinho, você vai ser deixado para trás. E é por isso que a gente vai falar aqui como nós podemos planejar, fazer toda a estratégia de distribuição, como que a gente melhora o preço do frete, quais são as melhores práticas, como que o lojista, como que a gente pode trabalhar dentro desse ecossistema para a gente chegar num preço melhor para o cliente final e se manter competitivos. Esse é um dos nossos objetivos aqui. Com certeza, partindo lá do zero, né? Quem compra bem, vende bem, né? Tem até o ditado. Exatamente. Né? E isso, gente, a gente tem que começar a entender essa cadeia, né? Como eu vou comprar bem para vender bem? Cara, os insumos ficaram muito mais caros hoje, principalmente os importados, né? Hoje o varejista, né, o comprador ali, ele já perdeu muito prazo no mercado. Isso está impactando muito, né? O estoque, ele trabalha agora com estoque limitado. Isso também engessa muito uma operação, né? Então, cara, não dá para você hoje, né, fazer um investimento em marketing digital ou numa loja virtual ou no marketplace sem fazer esse planejamento, né, na base que todo mundo acha que é colocar lá e vender e ponto. É mais ou menos um pode pim-pim, né? Aquela coisa assim, coloca lá digital, vendi, fiquei rico, já vou fazer o meu vídeo com Porsche, Cayenne ou Panamera. Não, gente, calma aí. Vai devagar. Vai muito devagar mesmo, tá? Muito devagar. Porque o que você vê, né, escuta na internet é o produto campeão, né? A venda campeã, esse produto que vendeu 100 vendas num dia, né? E, cara, existe todo um processo para isso acontecer. Né? Não é simples assim. É o que o pessoal costuma falar, né? O meu
do dia para a noite durou 5 anos. Durou 5 anos para me tornar um milionário ou ter um bom lucro do dia para a noite. Então, existe aí uma caminhada, né? Uma jornada que precisa ser vista, revista e analisada com cuidado para a gente ver como que chegou no resultado. Com certeza. E aí um outro tema também que a gente vai abordar, tá? É sobre a parte de nicho, tá? Sim. Isso vai ser uma das principais pautas do programa. A gente sabe que hoje é uma tendência, né, a você trabalhar no mercado nichado, você ter produto nichado, ter uma comunicação nichada. Então, esse assunto, vamos trazer bastante convidados, né, da área da saúde, convidados da área de decoração, da área de construção. Então, todo mundo vai colocar o teu ponto de vista, vai conseguir explanar o impacto que teve a tecnologia nesses setores, cara, e a gente vai aprender muito com isso, cara. Que é isso que eu gosto. Muito Você legal. Sabe que uma das coisas que me faz ser apaixonado por esse modelo de canal de comunicação, o podcast, é que praticamente cada episódio você tem uma lição, você tem ali uma aula, quando você traz pessoas especializadas que sabem muito sobre o seu setor, e em uma conversa ou outra, uma pergunta ou outra, a pessoa tem a capacidade de explanar ali de uma forma tão rica, expansiva, né? Tão abrangente, que você fala, cara, é isso. É isso que eu tenho que fazer, né, cara? E aí, gente, voltando um pouco nessa parte do nicho, além dos nichos que a gente vai falar, são os profissionais que dão base para esses nichos, tá? Que são as associações, que são as assessorias, que são as agências de marketing digital, que são também as empresas de consultoria, as empresas de tecnologia, né? A gente vai ter a visita, por exemplo, aqui da galera do Correio, que vai vir apresentar aí uma solução bem bacana, inovadora. Isso é sensacional, hein? Sabe que o Correio sempre foi aquela briga, né? Privatiza, não privatiza, e aí é aquela novela mexicana que Poxa vida. até hoje, né? Até hoje rolando, né? Então, tudo que complementa, né? Isso, o Hélio passou muito isso, né, Hélio? Às vezes o cliente procura, a gente pergunta, cara, qual a solução? O que eu uso, né? Sim. O que eu compro? Né? Então, cara, quando você começar a entender como funcionam essas tecnologias, essas soluções, você vai fazer a escolha certa para o seu negócio, né? E a gente fala muito de modelos, né? Para você escolher bem o seu modelo de e-commerce. Hoje a gente sabe que você não vai voltar mais atrás, mas você precisa escolher o modelo e seguir, e focar nele, né? Exato. Então, tem muita gente perdida nessas escolha de uma boa ferramenta, de um sistema de gestão, né? Escolha no modelo de frete. Da bala de prata, né? Aquela exatamente. Coisa, agora eu preciso da fórmula mágica que eu colocando aqui, apertando 5 botões, já tá bom. Complicado, difícil, é um pouco difícil. Por isso que hoje a Evolution, ela é um hub, né, de soluções. A gente conseguiu juntar tudo dentro de uma plataforma, né? Mas o que é Evolution? Cara, a Evolution é uma empresa de tecnologia. Ela nasceu aí como uma agência de marketing digital, né? E há 2 anos a gente pivotou esse negócio. Sim. Porque a gente viu que o mercado estava tendenciando, né? Estava mudando muito. E assim, começou também a ficar um mercado um pouco saturado. Tá? Então a gente tem que... E quando a gente fala de saturado, né, não quer dizer que, cara, não tem mercado. Não é isso. É que tem muita gente fazendo um trabalho ruim. Infelizmente, né, tem muito profissional que não entende do negócio e vai, né, empreender. A pandemia trouxe muito desses profissionais também. Sim. Eu não dá nem para criticar, né, porque a galera teve que sobreviver aí. Né, mas, infelizmente, aí a gente está com um legado aí dos últimos 2 anos, né, bem ruim assim, em relação à agência de marketing digital. Então a gente pivotou, criamos a Evolution, criamos esse hub de soluções, né? Que soluções que tem? Desenvolvimento de plataforma de marketplace, consultoria de marketing digital, a parte jurídica que é envolvida, toda a parte do brand, desenvolvimento de uma boa marca. Então tá tudo dentro desse hub, tá tudo dentro dessa empresa aí, então, para ajudar da melhor forma o empresário. O hub é como se fosse um centro de soluções integradas de acordo com um nicho ou para um tipo de mercado específico. Sim. Nesse caso de tecnologia, que é de integração com marketplace. Sim. E outros sistemas de inteligência de serviços, né? Outras tecnologias, que faz com que a sua loja virtual, o seu marketplace, ele funcione de uma maneira mais
eficiente. Com certeza, com certeza. Hoje compõe, né? Para compor uma solução como essa, né? Hub é um conceito, né? Hub é um conceito que né? veio, inclusive, veio um conceito de startup, né? Sim. Uma linguagem startupeira, né? Exatamente. É um hub de soluções, né? Ou seja, uma junção não só de soluções, mas de pessoas também, né? Então o hub ele tem esse poder, né? De criar um movimento, né? Ele tem um senso de comunidade. Então a gente consegue dessa forma centralizar, que é o grande desafio hoje, sem dúvida nenhuma, para o mercado brasileiro, para o empreendedor brasileiro, é ele escolher boas soluções, ele ser assertivo na escolha, tá? Ele erra, e hoje a gente não pode se dar o luxo de errar mais, Exato. como antes, a gente tem que errar menos, né? Todo mundo está falando isso na internet, tá? E aí, cara, dá mais velocidade para aquela operação, porque ele vem e procura, tá tudo dentro, né? E você sabe qual que é a beleza disso? Que teve uma vez que eu estava assistindo, né, uma pessoa muito influente no mercado digital, e ele falou assim, o que acontece quando você tem muita informação por todos os lados, você abre lá a tampa do café do bule e está falando de marketing digital, tem alguém lá, um expert falando sobre marketing, cada um fala uma coisa. Ele falou uma palavra que é sensacional, que é barulho. Você tem poluição, confusão. E quando você chega com um hub, onde você fala assim, olha, eu quero ter um marketplace de nicho, por exemplo, de pet. Pô, legal. Vem para cá. A pessoa já compra uma solução pronta, daí você tem um centro de tecnologia, onde você tem um aprendizado, você já vai ser orientado juridicamente. Sim, sobre a questão de equipe, contratação, como que faz o tráfego pago, tudo integrado, e parece que ele entra numa linha de produção até ele ir desenvolvendo e dar cabo ali sozinho, né? Exatamente. A implementação é isso, né? Não deixa de ser uma metodologia. É um método, e o nosso aqui no caso tem 6 pilares, né? É uma excelente metodologia que a gente criou, e a gente diz, cara, antes de te entregar uma Ferrari, eu tenho que ensinar você a pilotar essa Ferrari, né? E como abastecer essa Ferrari com o combustível certo. Então, a gente usa essa analogia porque é a grande real hoje, né? Ele quer ficar experimentando um monte de ferramenta, cara. E, velho, passou 2 anos, ele tá lá experimentando, entendeu? Ele tá lá errando, ele tá lá perdendo tempo, perdendo dinheiro. Isso faz com que, desmotive, e aí mais um empresário frustrado. E no Brasil, vacilou, né? Infelizmente, você quebra, né? Porque empreender no Brasil, cara, de acordo com dados do Sebrae, em até 10 anos, 90% das empresas quebram. 90%, ou seja, 9 entre 10 empresas vão quebrar em até 10 anos, sendo que 50% não chega até uns 2 anos. Cara, isso muito forte. É muito triste, cara, é muito triste. E isso tem a ver muito com a educação, infelizmente. Né? Tem a ver muito com a cultura, tem a ver muito com, cara, a produtividade. Tá? Tudo que a gente vai falar aqui, cara, tem relação com isso. Né? O que você espera do teu país? Porque você não vai mudar daqui, você não vai mudar. Não sei, você precisa se olhar mais, se conhecer mais. O autoconhecimento, eu acho que é a palavra do momento, né? Sim. E muita gente não se conhece. Eu acho que muita gente na pandemia sofreu com a solidão, alguns sofreram por depressão, essas doenças do futuro, né? Às vezes eu brigo com na verdade minha esposa me chama a atenção, que eu tenho uma casca grossa, né? E eu costumo dizer, cara, que depressão para mim não vai existir, eu não dou espaço para ela entrar. Porque se você dá espaço, ela vai entrar. Então eu costumo pensar assim, cara, não existe essa doença, no meu ponto de vista. E a minha blindagem, ela não entra aqui. E o dia que você está triste, você não vai estar alegre todos os dias. Não, você levanta um dia triste, outro você está ali cabisbaixo, porque aconteceu alguma coisa na tua empresa, no teu negócio, com a tua família, com o teu filho. Sim. Mas você precisa superar aquilo. E uma outra coisa que tem que ser rápido também. Caiu, levanta rápido. Sim. Porque se você ficar ali, aí realmente essa depressão pode pegar. E é complicado. Você falou da esposa, falar nisso, um abraço, Cecília, esposa do Adriano. Eu vou falar uma coisa, ontem eu estava conversando com a minha namorada e eu falei assim, olha, eu não sou de ferro, eu sei que um dia eu vou estar lá, o meu 100% vai ser aqui
no outro dia o meu 100% vai ser um pouco mais para cima, no outro dia meu 100% vai ser aqui. Por quê? Nós não somos máquinas, né? E falando nisso, só fazendo uma ligação com essa questão do desenvolvimento, da educação, que a gente tem um papel fundamental, é que é uma jornada onde a gente vai aprendendo, em que a gente vai tropeçar, vai acertar 1, 2, 3, vai errar 2, mas faz parte do aprendizado, né? E eu acredito que a gente mostrando que é saudável você ter esse tipo de jornada, né? Lógico, dentro de assegurando ali as proporções, é saudável que haja esse aprendizado dessa forma, até para você compreender por que você errou, e daí na hora que você for errar de novo, fala, não, calma aí, eu já tenho experiência anterior e eu sei que lá na frente eu não posso já fazer isso daqui. Exatamente. Isso é o que nos faz evoluir, né? Com certeza, cara. Você tem que estar aberto, né? Você tem que estar aberto o tempo todo. Você aprende todo dia, né? Você está vindo ali, você escutou uma notícia, você assiste um podcast, você, cara, lê um documentário, você lê um artigo e você está ali o tempo todo aprendendo. E hoje está ali, né, também nas redes sociais, você consegue acordar de manhã e já ler notícias, né? Nas redes sociais. Então, o cara tem que estar aberto, né? Uma grande dificuldade hoje das empresas também, inclusive da geração mais velha, né? É essa, ele não está aberto, né? Exato. Então, isso, nesse negócio, por exemplo, a gente passa por isso, bastante por isso, porque, cara, quando a gente, imagina só a seguinte situação, eu tenho 60 anos de idade, eu já passei por uma jornada de vida assim dura, grande, eu tenho um negócio... Só avisa, entendeu? Que você não tem 60 anos. Olha, não tenho 60 anos, tá? Eu só estou contando uma história, a storytelling do negócio, beleza? Eu tenho 42 e já tô com a casca grossa também, tá? Mas o cara de 60, que é um dos nossos públicos, né? O nosso público hoje que quer subir um degrau, ele não tem 20 anos de idade, né? Sim. Porque a gente tem uma jornada aqui, né? A jornada do cara eu era um vendedor ambulante, geralmente era assim, era um vendedor ambulante, criei uma lojinha física, comecei a evoluir, criei uma loja virtual, que foi necessário, e agora eu preciso tomar uma decisão. Ou eu vou vender dentro de um marketplace, ou eu vou criar o meu próprio marketplace, né? Porque não tem outro caminho hoje. Evolução, né? Não tem, exatamente. Existe um caminho de evolução que você começa a vender no físico, depois você começa a abranger, a multiplicar, escalar os canais, quando você começa a vender para várias pessoas. Daí uma maneira é a internet. A internet você vai ter sua loja virtual, você vai ter as redes sociais. Vai chegar um momento que na sua loja virtual você vai estar vendendo bastante. E você vê que você virou uma referência, você ficou grande, aí de repente dentro do seu nicho, né? O nicho é o meio que você atende especificamente. Por exemplo, o meio pet, como eu falei, o mercado imobiliário, a gente pode ter o nicho da saúde, assim por diante. E aí você vê que como você é uma referência, você pode montar algo que você agregue outros pequenos dentro do seu nicho, exato, ali dentro daquele seu império, né? Dentro da sua Roma, que a gente fala, e você começa ao invés de você compartilhar um bolo, pegar uma fatia grande de um bolo pequeno, você pega uma fatia ainda maior, só que um bolo muito grande, dividindo com várias pessoas e aquecendo o mercado, aquecendo o ecossistema, né? Que você faz parte. E é uma jornada que é um desenvolvimento. E a gente tem que encarar, a gente falando de educação, a gente tem que encarar com naturalidade, que é comum e a gente não pode fugir. A não ser que você fala, não quero. Né? Aí vem aquela questão da empresa. Ou o futuro da empresa ou é ser comprada, né? Ou você evolui com ela. Exatamente, você né? Daí vai abrir bolsa, né? Fazer IPO. Com certeza, com certeza. Visitei um cliente, é um caso bastante interessante, tem a ver com isso, né? Ele já está na casa dos 57, sim, né? E tem um filho de 28. Então a primeira abordagem foi, cara, não é mais dinheiro. Ele chegou no ponto de equilíbrio. A empresa fatura 5, 6 milhões ali mês. Tá no ponto de equilíbrio. Tá bom, né? Já dá para comprar um tênis. Já dá para brincar, eu né? Acho já. Só que ele tem uma coisa chamada legado, que isso para ele era o que eu preciso deixar algo, né, na minha cidade, na minha comunidade, para o meu filho, por alguma coisa no mundo tem que ser. Eu tenho que deixar alguma coisa para o mundo, né? E o empresário hoje que pensa no legado,
ele, cara, ele é um cara que está muito aberto. Ele é um cara que é muito mais fácil de conversar, né? Tem aquele empresário que fala, mano, vou morrer, tem que gastar agora. Sabe? São os pensamentos que eu acho que isso, né, que prejudica muito a nossa cultura, né? Sim. Os pensamentos negativos, as vibrações negativas que trazem esse tipo de fala, né? Que eu vou morrer amanhã e, antes não, cara. Quero deixar um legado, quero ajudar pessoas. Se o Bill Gates pegou a fortuna dele lá e mandou lá para a África, né? Para privatizar, para melhorar aquela questão de esgoto que tem lá, cara, o cara tá pensando no mundo da humanidade, né? O cara vai ser lembrado por isso. O Cristiano Ronaldo, que ajuda um monte de instituição, vários jogadores que ajudam, o né? próprio Neymar, tem o Instituto Neymar Júnior lá, exatamente. Em Santos, que ajuda a galera com o Instituto Cafu, né? Cafu, então. A estação, o Raí. Tem vários exemplos que a gente pode trazer. E o empresário pequeno, ele coloca isso na barreira. Eu nunca vou chegar nesse ponto. Ele coloca isso para ele. Então, quando você chega para falar de uma estratégia com esse cara, a cabeça dele está fechada. Entendeu? E aí é um dos nossos pontos de responsabilidade, né? Onde a gente precisa mostrar que existe um horizonte maior além daquele que ele enxerga. E que ele pode chegar lá e talvez seja o destino dele. Você está nesse horizonte, mas talvez o seu destino seja um horizonte um pouco mais à frente, né? E você falou dessa coisa de legado, Adriano, e é muito interessante que eu participei de um treinamento, né? As famosas imersões de 3 dias, e ele falou, o treinador, ele falou assim, a gente atinge a espiritualidade quando eu começo a ter domínio do meu corpo, o domínio da minha mente, o domínio da minha alma, da minha consciência, e logo tenho a espiritualidade que é acima. A espiritualidade é quando eu estou em plenitude e estou buscando um equilíbrio completo. E você vê que o legado, ele veio de acordo, né, com essa evolução até do que você falou do seu cliente, que ele atingiu vários níveis, ele conseguiu superar vários e vários obstáculos, e quando ele chegou lá na frente, eu falei, calma aí, eu preciso deixar um legado para quem vem. Eu acredito que é nesse momento que vale a pena falar o que eu vou fazer para a sociedade, qual é a minha marca que eu vou deixar, como as pessoas vão se lembrar de mim. Eu acredito que é isso que a gente tem que pensar, né? Com certeza, cara. Falo que, né, a gente parte de uma dessa para melhor, né? Então, para quem acredita... Sei, é melhor, entendeu? Ninguém nunca voltou para falar, né? Aqui, ninguém nunca voltou para falar nada. Então, ninguém tá voltando. Vamos acreditar que lá, né, a gente vai estar olhando, né? Fala, pô, aquilo ali eu fiz para aquela pessoa, foi bem, né? Aquela palavra, aquele ombro naquele momento que eu doei, aquele tempo que eu dei, né, meu ouvido para ouvir o que ele tinha para falar. Sim. E às vezes esse gesto simples, né? Hoje o empreendedor, o empresário, próprio quem está próximo da gente só quer ter esse minuto aí, né? De, cara, quero ser escutado, né? Não é, às vezes não tá, né, grana, não é nada disso, ele só quer ser escutado. Né? Acontece muito isso na minha casa, tá? Eu às vezes estou fechadão, porque é meu jeito de às vezes pensar. O meu jeito de pensar é calado. Cada um tem um jeito, né? Sim. Eu gosto de ficar ali em silêncio, porque eu sei que eu tenho um problema, uma bucha para resolver, aquela bucha tá ali dentro de mim. Né? Não é aquela minha bala, eu vou cair na cama e vou morrer, não é isso. Mas eu fico muito pensativo, muito quieto. Como se você concentrasse toda a força do seu corpo ali, na mente, olhando para o teto, de alguma forma. Procurando a solução, né? Porque a gente tem essa inteligência, eu acho que precisa se acalmar, pensar, né? E hoje as pessoas estão tomando decisões erradas sem pensar, né? E sem respirar. E ele tá sendo muito bombardeado por opiniões, né? E eu considero a galera fraca quando ela não tem opinião. Se ela não defende uma tese, se ela não acredita no que está fazendo, ela vai ser bombardeada e ela vai ser afetada por aquilo. Agora, se você cria aquela blindagem, como eu falei agora há pouco, então você vai criar essa blindagem que não vai deixar uma depressão, uma palavra ruim te atingir, um comentário negativo te atingir. Então, acho que esse é o caminho, tá? E esse tema que a gente vai trazer também, parte emocional, a gente vai trazer algumas psicólogas aqui, né? A galera de RH, que hoje inclusive a gente fez uma reunião com deles, né? Foi super bacana, né? Rodrigo Stuck, um grande abraço para você, meu amigo. Show de bola, hein? Beijão, hein, Rodrigo? Vai pra cima aí, cara.
Então, é isso. A gente queria deixar essa mensagem e agora a gente vai se despedir. E lembrando bem, tá? Vou até ler minha colinha que tá aqui. Beleza? A ideia do nosso podcast é incentivar, trazer mais ouvintes para os nossos canais, né? Ajudar o empreendedor hoje que está sofrendo muito pós-pandemia na retomada do varejo, trazer muito conteúdo rico para essa galera que está precisando. Fechou? Então é isso. Tá certo. Olha, gente, eu agradeço aqui por esse primeiro podcast, esse primeiro episódio. É importante porque a gente tem essa necessidade de compartilhar esse conhecimento, que eu acredito, né, Adriano, que quando você aprende alguma coisa e você retém para si, é como se aquilo ali morresse em você. No momento que você compartilha, aquilo você precisa reverberar e transformar aquilo em algo que seja traduzível para outra pessoa e você renova aquele conhecimento. Com certeza. Então você multiplica. E esse é nosso papel aqui, multiplicar o conhecimento, trazendo outras pessoas para multiplicar seus conhecimentos, e a gente quer contar com você. Em todos os episódios para ter uma aula conosco, aprender junto e ter aí essa evolução dentro daquilo que a gente nos dispomos a fazer. Isso aí, gente. Show de bola. Vamos aprender muito junto, hein? Espero vocês. Tá certo? Valeu? Vai, varejo. Vai, varejo. Só vai.